É muito bom pegar uma pessoa que nós conhecemos, né? Uma responsabilidade séria, né? A gente conhece a gente desde pequeno aqui, pessoas que nos viram crescer. Eu louvo a Deus pela sua vida, tá bom? Cada um de vocês. Que Deus abençoe poderosamente. Amém, meus irmãos? Amém. Quem achou aí o livro de Neemias primeiro aí, diga amém. É um livro difícil um pouco de achar. Primeiro, capítulo 1. Amém, meus irmãos? Amém. Primeiro alguém folheando aí, se você puder ajudar aí, tirar folheando aí, se você quiser achou. Vou dar aquela dica que todo pregador dá, fica depois de Gênesis e nem já come luz. Brincadeira, meus irmãos. Tá ficando bom aí? Amém? Espera a nossa irmã Jaqueline ali também. Glória a Jesus. E vai dizer assim o texto. Neemias 1. A palavra de Neemias, filho de Alcanias. No mês de Quiliseu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Ananani, um dos meus irmãos veio de Judá, com alguns outros homens. E eu olhei e perguntei acerca dos judeus que restavam e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me respondeu: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus do céu. E então eu disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, fiel à aliança e misericórdia com os que te amam e obedecem os seus mandamentos. Amém, meus irmãos? Pode se assentar até aí. Pai, mais uma vez quero levantar minha voz a Ti, te pedindo em nome de Jesus que o Senhor venha falar ao nosso coração, através dessa palavra, que o Senhor possa se revelar a nós nessa noite, que o Senhor possa trazer aquilo que precisa ser trazido para nós, não aquilo que precisamos, não aquilo que queremos na verdade, mas sim aquilo que necessitamos. Nós não viemos aqui para ouvir mais um homem, mas nós viemos aqui para ouvir a sua voz. Então fale conosco, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito importante, porque é um texto que fala sobre um homem, um pequeno homem com uma grande atitude, um pequeno homem com um grande chamamento de Deus, um pequeno homem com um grande a fazer. O nome esse, Neemias. Neemias, ele é um homem que ele servia no palácio do rei. Neemias é um homem que servia, ele era um copeiro do rei. Então Neemias aqui, ele estava num lugar totalmente elevado, ele estava num lugar bom, num lugar tranquilo, talvez comendo das melhores comidas, talvez recebendo dos melhores favores. Neemias é um homem aqui que ele está tranquilo, na vida dele está de boa. Só que uma pergunta que esse homem fez destruiu a vida dele. Uma pergunta que ele resolveu fazer acabou com aquilo que tinha no coração dele. Neemias, ele vê seus irmãos vindo de Jerusalém, ele começa a perguntar: e aí, como é que está nossos irmãos lá? E como é que está a cidade de Jerusalém? Aí ele fala: nossos irmãos alguns sofreram e a cidade de Jerusalém está destruída. É importante lembrarmos aqui que quando fala a respeito de cidade, Jerusalém é uma importância muito grande, porque aonde o nome de Deus era carregado era através daquela cidade. Através daquela cidade o nome de Deus ele era honrado, ele era glorificado. Mas agora o testemunho de Deus estava totalmente destruído. Por que não falar que essa é uma mensagem totalmente profética desse tempo?
É um tempo onde que nós olhamos e parece que o testemunho do Senhor tem sido destruído. Onde o testemunho do Senhor parece que tem sido acabado. E o que Deus está contando é com pequenos homens, pequenas mulheres que querem fazer parte e levantar mais uma vez o testemunho do nosso Senhor. Não pessoas talvez grandiosas, mas pessoas que vão estar muitas das vezes ocupadas com seus serviços, com seus fazeres e vão receber um grande chamamento de Deus. Você pode perceber que Deus ele sempre vai chamar pessoas que estão ocupadas com alguma coisa. Deus nunca vai chamar um descompromissado. Deus nunca vai chamar uma pessoa que não tem hora para levantar, hora para acordar. Deus chama uma pessoa que já tem compromisso com sua vida. Não foi assim com Davi? O que Davi fazia? Não lembra? Cuidava de ovelha, estava no pasto. E ali ele recebeu um grande chamamento de Deus. O que Gideão estava fazendo? Estava trabalhando também. Todos os homens de Deus, eles receberam um chamamento de acordo com o que eles iam viver na sua vida. E eu declaro em nome de Jesus Cristo que você vai receber esse chamamento de Deus na sua vida hoje. Glória a Deus, então, aleluia. Agora ele pergunta, na hora que ele pergunta, a resposta é: está destruído, está tudo acabado. E agora ele começa a se entristecer, porque o testemunho de Deus estava devastado. Ele começa a se entristecer, porque aquilo que carregava o nome de Deus estava totalmente destruído. E agora ele vai com um grande chamamento diante do rei, pedindo permissão do rei. O rei dá uma carta para ele. Nós sabemos da história de Neemias, mas o que me chama mais a atenção é o que ele vai voltar a construir. Algo desconstruído, algo que foi destruído. O pastor deu um tema nessa noite, e o tema é reconstruído o que foi destruído. E o que foi destruído na sua vida? Porque às vezes, meu amigo, é muito mais fácil a gente abrir mão do que reconstruir. É muito mais fácil Neemias ter falado assim: eu nem ouvi o que meus irmãos falaram e vou seguir a minha vida. É muito mais fácil a gente olhar e tipo assim: essa palavra não é para mim agora. Queridos, o que nós precisamos ter no nosso coração é como se fosse Neemias. É entender que há um Deus no céu que pode ainda resolver tudo. Há um Deus no céu que tem uma palavra sobre o seu casamento. Há um Deus no céu que tem uma palavra sobre a sua família, sobre os seus filhos. Há um Deus no céu que já determinou algo para a sua casa, meus irmãos. Nós precisamos entender isso, porque muitas das vezes nós precisamos voltar atrás. E aqui a primeira lição é: reconstruir não é fácil. É muito mais fácil a gente abandonar ou fingir que nada está acontecendo. É muito mais fácil a gente abrir mão, falar assim: não quero mais isso não, vou seguir para outro mundo. Mas o que Deus está falando é tempo de você voltar a fazer o que você fazia antes. É tempo de você voltar a cantar o que você cantava antes. É tempo de você voltar a pregar o que você pregava antes. É tempo de viver o novo de Deus. A gente somos apaixonados em ouvir aquela música: eu quero viver, né? Mas para viver algo novo, a gente precisa deixar algo velho para trás. Não tem como viver algo novo de Deus vivendo a vida da mesma maneira. Não tem como viver algo sobrenatural andando naturalmente, não deixando para depois eu faço, depois acontece. Não, meus irmãos, é tempo de hoje é tempo de atitude, é tempo de tomarmos atitude perante essa palavra, é tempo de entendermos que Deus ele tem capacidade para fazer muito mais na nossa vida do que nós pensamos. Então Neemias aqui, ele é aquele camarada que ele ouve a notícia, e quando ele ouve a notícia ele se entristece. Como está o testemunho de Deus sobre a sua vida hoje? Como está o testemunho do nosso Senhor sobre a sua vida hoje? Nós vivemos num tempo onde as pessoas não querem mais ser cristão. Nós vivemos num tempo onde o cristão já não tem nome mais na praça. Antigamente o cristão chegava para comprar uma coisa fiada, depois eu pago. Pegava, levava embora e ia embora. Hoje não. Hoje a raça mais complicada é o tal do crente que carrega o nome de Deus. Hoje a raça que dá mais trabalho são os cristãos. É ou não é, pastor? O cara tem o nome de pastor, hoje é problema. Antigamente era fama, hoje é problema. Por quê, pastor? O que tem acontecido? O que tem acontecido com esse montão de crentes que temos hoje no nosso meio? O que tem acontecido? O que tem acontecido com o testemunho do Senhor? Porque muitos não querem mais voltar para a casa do Pai. Por quê? Porque muitas das vezes é através da minha vida que eu estou destruindo o testemunho de Deus. Neemias aqui é um construtor, mas também na mesma história tem aquele que destruiu. E quem somos nós? Nós somos aqueles que temos edificado
Ou somos aqueles que temos destruído o testemunho de Deus? É difícil, meus irmãos, entendermos isso. É difícil entendermos a nossa parte nesse Evangelho de Cristo. A nossa parte, o que temos que fazer, o que tem que ser feito. O cristão hoje em dia, por que saiu da igreja? Porque o irmão não deu pai de Senhor. Olha o motivo por que o Senhor saiu da igreja hoje. Antigamente os caras perdiam a cabeça. Eles iam fazer a igreja de tocha humana, penduravam eles e matavam, perseguiam, destruíam a família deles, eles não negavam a Cristo. Hoje o crente nega Jesus por quê? Porque o irmão deu pai de Senhor para ele, não cumprimentou ele. Porque há uma mensagem sendo passada, e eu acredito que isso para mim é uma das maiores destruições do Evangelho, que você é o centro. Aonde você passa, você é o centro. Se você vai no McDonald's, você vai ver que vai ter o quê? Mais ar-condicionado, vai ter uma boa comida para você comer, e vai ter aquela lugar para você tirar foto. Aí você sente o quê? O centro, eu sou o centro aqui. Aí dá vontade até de voltar, nem pelo lanche, é muitas das vezes pela foto que você vai tirar depois do lanche. Aí quando chegamos na igreja, chegamos na congregação, o que nós queremos também? Ser o centro. Aí nós começamos a sentar para Ele, louvar Ele, porque o centro aqui não somos nós, é Ele. E aí a pessoa nunca mais volta. Nós temos vivido dias difíceis, dias trabalhosos. Por que dias trabalhosos? Porque o homem tem que se colocar no centro. E esse é o problema. A nossa vida nunca vai avançar. O Senhor nos disse que nós temos que servir o outro. Nós temos que dar o outro lado da face. Que o maior é aquele que serve. E a gente muitas das vezes invertemos. As pessoas querem ser vistas. Como ser vista? Quer estar aqui, ó. Mas não querem servir. Aí fica difícil, meus irmãos. Então quem somos nós aqui nessa história de Neemias? Somos aqueles que temos levantado, chorado e com uma dor no coração temos edificado o testemunho, temos perdido mesmo a nossa vida. E quando eu falo perder a vida, é em vários sentidos. Tem hora que eu olho e falo assim, cara, eu visto a camisa de Cristo, eu visto a camisa do Evangelho. Eu não posso desonrar essa camisa. Quem já viu um camarada que bota a camisa na empresa, vai fazer doideira lá na boca, de fundo, vai o que? Está queimando o quê? Está queimando ele ou está queimando a empresa? Está queimando a empresa. E muitas das vezes o que acontece com nós é que vestimos a camisa de cristão, mas não honramos a camisa que vestimos. E isso é um problema. É um problema que conseguimos ser atores. Chegamos aqui no culto, toma, eu estava falando, cara, vem aqui, ora, que é uma beleza. Aí não dá certo, meus irmãos, nós temos que ser coerentes. A minha vida tem que começar dentro de casa comigo, com o Carol. A minha vida como homem de Deus tem que começar lá dentro, porque se não for fruto de lá, nada vai servir aqui. O que toca a atmosfera espiritual não é os meus cursos, não é os meus diplomas, mas o que toca a atmosfera espiritual é quando eu reconheço que eu sou de verdade em Cristo. Aí eu toco no ambiente. Eu toco no ambiente. O que vai você tocar no ambiente aqui inspirado essa atmosfera todinha, eu tenho que estar no quarto orando, que ninguém está vendo, meus irmãos. Nós queremos fazer, pastor, a diferença aqui. E aqui nós não conseguimos fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença lá fora. É no meu serviço que eu tenho que fazer a diferença. É quando eu entro na casa de um cliente eu tenho que fazer diferente. É quando eu chego diante de um irmão eu tenho que fazer a diferença. Porque o sal, meu irmão, no saleiro faz diferença. Já viu como o sal faz diferença no saleiro? Aonde o sal faz diferença? É quando você bota ele na comida, na panela. E nós somos a diferença desse mundo. Esse mundo tem que olhar para nós de outros olhos. Então muitas das vezes nós vimos um celular um tempo atrás aí na mão de uma fulana aí, como fala o nome. O celular veio com problema. E dentro de mim está a indignação, sabe? Fala assim, rapaz, você não vou poder o celular, você não querer, nós temos que pagar esse negócio. Pensei na minha cabeça, né? Aí daqui a pouco, quietinho, eu falei, cara, vamos pagar esse negócio. Vamos pagar. Eu falei, não, mas você está errado, não sei o que. O outro rapaz também que daqui ajudou a comprar, não paga não sei o que. Eu falei, vou pagar porque não é só o meu nome que está nesse livro. Meu nome não é só o meu nome, é o nome de Cristo também está nesse livro. Então eu não quero ser uma vítima. Tipo assim, uma pessoa que vai contribuir para o desavanço no Evangelho. Porque o diabo não tem poder de parar esse Evangelho. O diabo não tem poder de parar aquilo que Cristo fez. Mas o nosso mau testemunho é o maior obstáculo das pessoas se renderem ao Senhor Jesus. O nosso mau testemunho, o nosso mau exemplo, isso sim para o Evangelho. Isso para o Evangelho de avançar. A nossa má maneira de ser. Então quem somos nós nessa reconstrução
reconstruindo o que foi perdido. E esse tema eu não quero levar somente para o ambiente, mas eu quero levar para a sua vida. O que foi perdido na sua vida com Deus? O que foi perdido na sua vida com o nosso Senhor Jesus? O que foi perdido? Lembra das primeiras vezes, da primeira experiência? Você estava aqui só por estar. A gente ia para a igreja sem se importar com nada, não sabia de cargo, de pastor, de apóstolo, sabia de nada. A gente só vinha por vir. Eu vou lá por quê? Porque eu quero receber uma palavra de Deus, eu quero sentir o Espírito Santo de Deus. Aí parece que a gente vai crescendo na fé, a gente quer cargos, a gente quer aerofólio, a gente quer um monte de coisa. Aí nós falamos assim: o seu coração precisa ser como de uma criança. O seu coração precisa ser como de uma criança. E como que é o coração da criança? Que criança está aqui por causa de carro? Que criança está aqui por causa de título? Nenhuma. Então nós temos que visar sim, meus irmãos, crescer no compromisso com a obra de Deus. Mas não podemos negligenciar o nosso tempo com Ele. Porque é o meu tempo com Ele que vai me trazer uma mudança. É meu tempo com Deus que vai trazer uma mudança para mim. Eu estava com um menino lá na beira esses dias, um menino lá de Minas Gerais. Aí falou assim: ó, o cara me deu a senha. Ele queria tocar violão, né? Ele falou: o cara me deu uma dica que eu aprendi rapidinho. Eu falei: como? Ele falou bem assim: se você ficar todo dia, você pegar o violão pelo menos 15 minutos na mão, você aprende a tocar rápido de violão. Aí eu falei: você fez isso? Ele falou: fiz. E deu certo? Deu, eu aprendi. Aí eu falei, eu fiquei aqui na minha cabeça, eu falei: cara, agora imagine só, se todos os dias você passar 15 minutos com o Senhor de verdade, o que o Senhor não pode fazer também através da sua vida, o que o Senhor não pode fazer através do seu coração, o que o Senhor não pode fazer através da sua família. Mas não, o testemunho está perdido, o testemunho caiu. Não, meu irmão, é tempo de levantar e reconstruir, é tempo de levantar, chorar, clamar, pedir ao Senhor a força e ir para cima. Restaurar a sua vida espiritual com Deus. Um dos maiores privilégios que eu tenho até hoje é de ouvir o Senhor. Eu não abro mão disso por nada, meus irmãos. Eu não abro mão de servir o Senhor, de ouvir o Senhor por nada. Estou com meus filhos, estou ensinando eles esse mesmo caminho. O meu intuito como pai não é ensinar eles a vencer no mundo. Eu quero ensinar eles a vencer o mundo, que é muito mais diferente. O meu intuito como pai é eles olhar e falar assim: cara, o pai está orando, eu vou orar também. É isso que nós precisamos entender. Qual exemplo nós temos sido? Qual testemunho a gente tem levado para os nossos filhos? Qual testemunho a gente tem aplicado na nossa casa? Nós precisamos ser mais coerentes, meus irmãos, e entender o que o Senhor quer do nosso coração. Neemias, cidade destruída, ele se levantou, orou, pediu a carta e foi. E é o que precisamos fazer muitas das vezes. É pedir ao Senhor a força e irmos em volta do nosso testemunho, irmos em volta daquilo que Deus começou a fazer na nossa vida. Porque muitos de nós estamos parados na fé, muitos de nós estamos parados naquilo que Deus começou a fazer, muitos de nós estamos parados naquilo que Deus nos chamou para ser. E nós precisamos avançar para podermos experimentar o melhor de Deus. E quando Neemias aí constrói, eu acho interessante que Deus dá uma estratégia muito forte para Neemias levantar o muro. E qual era? Em uma mão a espada e na outra mão a ferramenta de trabalho. Isso fala da nossa vida. Você já percebeu que muitos de nós hoje têm a maior desculpa: eu não tenho tempo de fazer a obra de Deus, não tenho que edificar minha vida, as minhas contas estão atrasadas, eu preciso pagar não sei o quê. Já percebeu já que muitas pessoas tomam essa desculpa hoje? Mas olha só para você ver, quando fala em uma mão a enxada ou a pá, em uma mão a espada, na outra mão a espada, olha o que está falando aqui esse texto. De um lado, eu continuo edificando o que Deus está querendo edificar, e com a espada eu luto as minhas guerras pessoais, as minhas lutas. Eu não posso parar de construir para lutar sobre as batalhas. Não, meus irmãos, eu tenho que construir para as batalhas. Eu não paro de servir a Deus para poder resolver minha vida. Eu vou fazendo isso ao mesmo tempo, vou servindo a Deus e resolvendo a vida. E muitas das vezes nós damos desculpa assim: não, preciso fazer isso primeiro para depois servir a Deus. Aí quando vamos ver, como nosso já foi 2, 3 anos da nossa vida embora. E todas as vezes o diabo nos pega nessa desculpa: eu vou fazer isso primeiro e depois eu sirvo a Deus. E a palavra hoje foi cantada aqui hoje, nossa irmã Monique cantou, que é o quê? Que
teu é o reino. Qual a prioridade de Deus? Buscar primeiro O reino. do céu, e as demais coisas não serão acrescentadas. Olha o que Deus está falando. Eu sei que você precisa se vestir, eu sei que você precisa se alimentar. Se você pegar o texto de Mateus, você sabe que aí está escrito. Mas ele está falando o quê? Busque primeiro o meu reino, que essas coisas você não precisa se preocupar. Busca primeiro a minha justiça, que essas coisas você não precisa se preocupar. Olha que top esse texto. Buscar primeiro o meu reino. Então tem uma prioridade para Deus. E a gente pensa que a prioridade de Deus é nos fazer feliz. Então a prioridade de Deus é me fazer feliz, não é me ver sofrer. Mas a prioridade de Deus sempre foi uma coisa: o seu reino. O seu reino sempre foi a sua prioridade. Aleluia. Então nós precisamos enxergar como Deus enxerga, senão nós somos enganados, senão nós ficamos perdidos, senão nós ficamos andando à beira do caminho e não entramos no caminho de verdade. Amém, meus irmãos? Amém. Então Neemias aqui, eu quero tipificar a sua vida nessa noite. Se levante e volte a fazer o que Deus chamou você para fazer. É tempo de se levantar, é tempo de parar de dar desculpa, é tempo de voltar para o secreto. Eu falo na casa do Carol direto: Carol, para nós comer um pão seco aqui, ó, com Jesus. A verdadeira só tem pão e ovo. Porque você abre a geladeira, dá só a fartura, mas está longe do Senhor. Porque a nossa felicidade não está nas coisas desse mundo, mas ela está em uma pessoa, Jesus Cristo. A nossa alegria não são as coisas, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. Eu não quero ser muito longo com as palavras. Queria que vocês se colocar de pé. Vamos dar hora certinho, 9 horas. Meus irmãos, olhe para dentro de você nessa hora. Olhe para dentro de você.